Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Vamos compartilhar da palavra de Deus nessa noite. Eu confesso que eu ainda estou debaixo do impacto da última palavra que eu preguei. Quem lembra? Deixa eu ver se alguém lembra. Última palavra que a pastora pregou domingo retrasado. Oh, muito bem. Pelo menos duas lembraram aqui. Como elas não falaram muito alto, estou esperando mais alguém lembrar. Eu, porém, vos digo, nem dando cola, gente. Nem dando cola, vocês estão lembrando. Jesus, faz teu povo lembrar, Deus. Eu, porém, vos digo. Eu não sei como é na casa de vocês, mas lá em casa é muito comum a gente falar das coisas de Deus. E essa semana, o Vitor, lá em casa, a gente almoçou. E depois do almoço, ficamos batendo um papo ali na mesa. E ele foi trazendo algumas coisas que Deus tinha falado com ele em Mateus 5. E eu falei, você não estava no culto, estava em Belo Horizonte com o Edésio, ministrando na conferência lá de Belo Horizonte. Você não ouviu o que eu falei. E minha pregação foi em cima de Mateus 5, eu porém vos digo. E ele trouxe ali algumas coisas e eu continuei então ruminando essa semana inteira Mateus 5. E eu quero voltar lá no texto de Mateus 5 para o Senhor continuar falando conosco em cima daquilo que nós vimos. Dessa feita, Mateus 5, verso 21, nós vamos ler do 21 ao 26, a mesa fica atenta aí. Porque tem uma chave, tem um conselho de Deus muito, mas muito poderoso sobre os nossos relacionamentos. Né? E eu gostaria de falar sobre reconciliação com vocês. Nós temos o tema aí? Reconciliação? Acho que eu passei para o Gabriel. Tem? Tem, Biel? Muito bem. Pode pôr aí, Gabriel. Mateus 5, verso 21. Vamos ler até o 26. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Verso 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. O que você sente quando você se depara com uma instrução dessa? Eu, porém, vos digo. Quem está dizendo? Jesus. Nós vimos naquele domingo que o Senhor nos traz os motivos pelos quais nós matamos. Então, embora na primeira aliança, ou no tempo do Antigo Testamento, nós tenhamos ali todos os mandamentos, e um deles, não matarás. Jesus eleva o padrão e diz assim, aquele que se irar contra o irmão, aquele que chamar de tolo, aquele que proferir um insulto, ele traz da ação para o sentimento, e ele aprofunda o olhar em cima daquilo que são as nossas emoções, em cima daquilo que nos faz matar o nosso irmão. Mas presta atenção, e eu vou ser muito clara, para que você entenda algumas coisas aqui.
Ele diz assim, ó, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu, Jesus está falando dos relacionamentos interpessoais entre irmãos, amigos, família, sangue físico ou sangue de Cristo, espiritual, que nos torna irmãos, mesma família, família de Deus. E ele está dizendo que esses relacionamentos são tão importantes que, se você estiver para fazer uma oferta a Deus, deixa a tua oferta no altar, volta lá no teu irmão, se reconcilia com teu irmão, depois volta e entrega a tua oferta. Vocês estão entendendo quão importante é os relacionamentos interpessoais entre irmãos, sim ou não? Deus está chamando a nossa atenção de que forma nós vamos nos relacionar com aqueles que o Senhor nos deu por família, sejam eles família de sangue ou família em Deus, em Cristo, igreja. A ponto de dizer assim, você quer ofertar, você quer me entregar algo, você quer me honrar com seus bens, larga aí, espera um pouco, vai se reconciliar primeiro e depois me entrega a oferta. Então Deus está atrelando, presta atenção, culto, o que o pastor tem ensinado aqui durante anos, você mais precisa 17 anos ensinando, que culto é? Ah, pastor, pelo amor de Deus, culto é oferta. Culto é oferta. O culto no Antigo Testamento era a oferta de um cabrito, de uma pombinha, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, amém? Então, quando a palavra do Senhor atrela a tua oferta, o teu culto, a tua adoração, ao relacionamento que você tem e precisa ter com teu irmão, é ou não é para levantar 10 pulgas atrás da orelha e chamar a nossa atenção? Sabe por quê? Porque os 2 maiores mandamentos e o resumo de toda a palavra do Senhor, Jesus consegue fazer assim, 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e a quem? Ao próximo como a ti mesmo. Então, quando chega aqui, você vê isso claramente, o relacionamento de irmandade sendo atrelado ao relacionamento com Deus. Ele diz assim, você está mal com teu irmão, reconcilia-te com ele, depois volta para mim. Você vai ter um relacionamento com ele, depois volta para mim. Não, eu quero falar. Este é meu garoto, vou chegar aí. Então você entenda o quão é necessário que nós, nos atentemos à importância do relacionamento aqui, uns com os outros. Porque Deus está dizendo assim, dá uma parada no seu relacionamento comigo, na sua adoração a mim, vá lá e se reconcilia com teu irmão. E quando nós entendemos que não matar, não roubar, não adulterar, é elevada na sua essência, no sentimento humano, nós entendemos que nós matamos de muitas maneiras. E quando ele diz assim, aquele que irá contra o irmão, aí tem desdobramento, ele diz assim, aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a, o quê? Julgar. Gente, vocês estão conseguindo captar a história? Estará sujeito a julgamento. De quem, irmão? Você acha que Jesus estava falando do nosso julgamento, o julgamento um ou do outro? Obviamente, eles estavam ali dentro da lei mosaica. Jesus estava falando para que aquelas pessoas compreendessem. E existia ali o sinédrio, que era um grupo de homens que julgavam as causas. Vocês lembram que as pessoas eram apedrejadas naquela época? Que elas eram julgadas e condenadas, executadas muitas vezes em praça pública, de acordo com a lei? Então ele está dizendo assim, vocês ouviram, não matará, porque era olho por olho,
e dente por dente, quem matava morria. Eu, porém, vos digo que se você se irar contra o teu irmão, você será julgado. Você irá a julgamento. Gente do céu. A única vez que eu fui diante de um juiz para alguma coisa foi quando o Edésio tomou umas multas lá nos Estados Unidos e a gente foi lá na corte. Ele já contou isso, a gente ria a beça, porque foi um caso bem interessante. Mas eu nunca fui diante de um juiz por nada. Você já foi? Gostaria de ir? Você pensa que é agradável você ser acusado de alguma coisa e você ir a julgamento por alguma coisa? Pois a Bíblia está dizendo que se você tem um relacionamento quebrado, se você tem ira, se você fala mal, se você está sem conciliar-se com alguém, você será julgado. Deu para entender, irmãos? Que a gente tem um medo que se pela do juiz da cidade. E a gente esquece que o tribunal de Cristo virá e que nós podemos estar lá, sentados. Porque o texto continua e diz assim: se reconcilia logo, antes que venha o tribunal. E que você seja julgado. E que o juiz te entregue ao merinho, que é quem executa a pena. E o merinho te leve para a prisão. E aí, presta atenção, pelo amor de Deus. A Bíblia diz: você não sairá de lá até pagar o último centavo. Eita! Deus está dizendo que os nossos relacionamentos interpessoais são tão importantes que podem atrapalhar o nosso relacionamento com Ele. E mais, são tão importantes que podem nos levar a sermos julgados, condenados e sofrermos uma pena tão severa que a Bíblia diz assim, ó, até o último centavo. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero pagar o último centavo de nada. Porque ele diz assim, olha, enquanto seu irmão está no caminho com você, enquanto você está caminhando com ele, resolva. Porque vai chegar um momento que não será pela graça, mas pela justiça. Você prefere andar na graça ou na justiça, irmão? Graça, irmão. Prefira sempre a graça. Porque Deus é justo juiz. E um dia irá julgar vivos e mortos. E os nossos relacionamentos interpessoais estarão diante do juiz. E se ele vier com justiça, se tu estiver devendo mesmo. Agora presta atenção uma coisa. Presta atenção numa coisa. Ele vem falando aqui, ó. Vou ler de novo, porque é só isso. Então nós vamos ler. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali se lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, espera que eu volto nisso. Se você se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, sim ou não? Não. Se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Espera aí, coloca isso aí em stand-by. Aí ele está assim, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Agora, olha o verso 25. Entra em acordo sem demora com o teu irmão. O que está escrito aí na sua Bíblia? Pega essa. O tempo todo, o Senhor está falando de relacionamentos interpessoais, familiares, com teu irmão, com teu irmão, com teu irmão. Mas quando esse nível de graça acaba, supera, vem a justiça, e o teu irmão vira teu o quê? Vocês já ouviram
ouviram ou presenciaram relacionamentos que eram para ser maravilhosos, inclusive em família, família de sangue, que se tornam adversários um do outro? Vocês já viram histórias maravilhosas de amigos que depois se separaram e se tornaram inimigos ferrenhos, adversários um do outro? Pois a Bíblia está dizendo que existe um momento em que você pode ganhar teu irmão de volta, se reconciliar e permanecer com ele como irmão. Mas vai chegar um momento que, se você não resolver, o teu irmão deixa de ser irmão para se tornar adversário. Eita! Possível, irmãos? Vocês já viram irmãos de sangue que não se falam? Vocês conhecem histórias, inclusive, de assassinato de irmão contra irmão? E o que dizer da igreja? O que dizer das relações entre os irmãos no corpo de Cristo? E por que, irmãos, que muitas vezes nós colocamos por debaixo do tapete as nossas questões interpessoais? Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Se teu irmão te ouvir, ganhaste a teu irmão. Que história é essa que o irmão peca contra você, você vai a todo mundo e não vai a teu irmão? Ai, meu Deus! Que história é essa que o irmão comete realmente alguma coisa que possa te ferir? E você fica ali alimentando, sustentando a semente do inimigo, com a inimizade, com a falta do perdão. E você não vai, você não é transparente. Você é luz, querido. Você é luz, querida. Acenda a luz. Não tem que haver trevas em você. Não tem que haver oculto em você. Tudo precisa ser revelado. Seus sentimentos precisam ser revelados. É por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Acenda a luz nos seus relacionamentos. Diga: você me machucou, eu estou sentido com você, mas eu amo você, e eu não quero perder sua amizade. Reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com teu irmão, porque você poderá ser julgado, e você entrará numa condição de pagar caro por isso. Porque ele diz assim: olha, deixa a tua oferta. Ele começa a trabalhar alguma coisa que tem valor, e no final ele diz assim: vai pagar o último centavo, algo também que tem valor. E o que a palavra está dizendo assim: você vai pagar. Escolha a graça, não escolha a justiça. Escolha a graça enquanto é tempo. Para de querer ter razão, queira paz. Para de querer ter razão. Ai, mas eu que sou a parte prejudicada. Fui eu que fui desonrado. Fui eu que fui ferido. Fui eu que fui traído. Fui eu que fui caluniado. Fui eu. Para com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e aí o pastor falou e falou muito bem. Ele diz assim: se pois trazeres a tua oferta ao altar, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faça a tua oferta. Se teu irmão tem algo contra ti, muitas vezes nós temos o dolo, o desejo, a vontade de praticar o mal e o fazemos. Outras vezes não, nós fazemos e não percebemos, ou não tínhamos a intenção de machucar alguém, de ferir alguém, mas machucamos, ferimos, mesmo sem intenção. Dizem por aí que de boa intenção, onde que está cheio? De boa intenção o inferno está cheio. Boca do povo. Mas é verdade. Porque às vezes, sem intenção, nós matamos o irmão.
Sem intenção, nós nos iramos, nós proferimos palavras. A Bíblia fala tolo, que também é traduzida, talvez na sua Bíblia, aí, por raca, que não tem uma tradução específica, mas é algo pesado. Algo que você lança sobre o irmão, que não deveria. E quantas vezes nós estamos lançando sobre os nossos irmãos palavras que não deveriam ser lançadas, malditas, mal faladas, fora de contexto, e matamos, às vezes, muitas coisas na vida daqueles que nós amamos, ou pelo menos deveríamos caminhar em amor com eles. Então, quando a Bíblia diz assim, olha, se ele tem algo contra você, ele está dizendo assim, não importa se você tem razão, não importa se você é a parte afetada, se ele sente alguma coisa e você sabe que ele está sentindo alguma coisa contra você, vai lá e diz assim, fulano, o que foi? Estou sentindo você diferente comigo, o que está acontecendo, alguma coisa? Aí você nem sabia o que era, mas você teve a sensibilidade de ver que o seu irmão tem um tempo que não te liga, não está falando com você, está esquisito. E você vai lá, tem alguma coisa? Não, não tem nada não, cara, nada a ver com você, então desencana. Mas então você pode também gerar a oportunidade do irmão falar assim, puxa vida, olha, você fez isso. Não necessariamente você tenha feito nada contra o irmão, porque quis, ou para machucá-lo. Mas o fato é que ele se machucou. E quando a gente vai e acende a luz, nós nos reconciliamos. E a reconciliação é um processo, para mim, para você, que é essencial. Porque não só nos fará viver uma vida plena, aqui na terra, nos relacionamentos interpessoais, mas nos coloca, nos liga a Deus e ao relacionamento com Ele. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo ao meu irmão como a mim mesmo, ao próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo toda a lei. Eu estou vivendo a essência daquilo que Deus traz. Uma das coisas mais importantes que eu vi nesse texto é isso aqui, ó. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Não queira um irmão como adversário. Enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Que prisão é essa? Que prisão é essa? Alguém pode falar aí? Alguém imagina? Que prisão é essa? Elas podem acontecer de duas maneiras. Uma prisão aqui e uma prisão lá. Porque ele fala também do fogo do inferno. E ele fala do julgamento. Sabe o que eu quero te dizer? Todo relacionamento quebrado, toda falta de conciliação, traz a possibilidade de irmos para um lugar de prisão. Prisões emocionais, severíssimas. Lugares em que nós ficamos presos porque não perdoamos, porque não nos reconectamos, porque não nos reconciliamos. Lugares de acusação do maligno, porque não perdoamos o irmão e ficamos presos na raiz de amargura. Dizem que a falta de perdão é como tomar o veneno e esperar que o outro morra. Você já ouviu essa frase? Você está tomando veneno todo dia você se lembra com raiva, todo dia você se lembra com rancor, você fica ali chateado, todo dia você vai para a fila dos coitadinhos dizendo, ó, ele me feriu, ó, eu sou isso, ó, eu fui tão, ó, eu tô tão, ó, eu. E a Bíblia está dizendo assim, vai rápido se reconciliar, antes que você seja levado à prisão. Antes que você esteja emocionalmente numa prisão da qual você não vai conseguir sair. Entenda, quem será preso é você, não é o adversário, não é o irmão. A palavra não é para o outro, a palavra é para você. A
ainda que o outro é que tenha te ferido, ainda que você tenha feito algo que nem sabe direito, que não tenha sido sua intenção, reconcilia-te, porque a palavra de alerta é para você, não é para o adversário, não é para o irmão, não é para o outro, é para você. Porque o relacionamento, ele é sempre numa via de mão dupla. E se eu respondo por mim mesmo, 10. Sabe aqueles negócios que escola de samba, falando, calma, nota 10. Você quer dar conta da vida do irmão? Você quer que ele é que venha? Você não dá conta de resolver nem você mesmo. Você não dá conta de manter nem sua própria palavra, determinação, nem aquilo que você definiu. Você às vezes dá conta de dar continuidade. Você quer definir o que o outro tem que fazer? Você não consegue fazer em si mesmo. Só quem pode convencer o homem é o Senhor, é o Espírito Santo. Você não tem domínio sobre o outro. Seja o outro seu esposo, sua esposa, seu filho, seu amigo, seu discipulador, seu discípulo, seu pastor, sua ovelha. Você não tem poder sobre o outro. Mal, você tem o poder de se humilhar, de dizer como Paulo, não vivo eu, esmurro meu corpo. Mal, de se submeter ao que está escrito, para que Deus tenha o governo da sua vida, a direção da sua vida, e te leve a caminhos que você sozinho não daria conta de fazer. Vocês estão entendendo? Que essa palavra não é para o outro, é para você. É você que vai pagar até o último centavo. É você que vai ficar preso. É você que pode ser julgado e pode ser condenado. É você que pode inclusive ir para o fogo do inferno. Pastora, que coisa pesada. Bíblia, rasga ela se não acredita. Joga fora se o que eu estiver falando não vem da parte de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, leve mais a sério os seus relacionamentos com o outro. Leve a sério o seu relacionamento de viver luz, de ser o tempo todo aquele que reconcilia. Agora vamos lá. A Bíblia nos chama de pacificadores. Eita, agora vamos chilepo para o lado. Se você está vendo dois ali, meu irmão, e não está havendo acordo entre aqueles dois ali, o que que você tem que fazer? Se você está enxergando. E se a Bíblia te chamou para ser um pacificador, fulano, faz isso não. Puxa, ele é bacana demais. Ele estava num dia ruim. Releva isso, chama ele para... se tu não chamar ele para falar, eu vou falar que você está chateado com ele, hein? Agora olha o que a gente ouve. Ai, estou chateado com fulano. Rapaz, fulano pisa na bola mesmo. O cara é vacilão. O cara, puxa vida, outro dia, você sabe o que ele fez? Fez mais isso. Aí inflamou o outro. Aí o outro disse assim, tá vendo aí que eu tenho razão? Aí vai para o alto da sua razão e da sua justiça própria. E vai, ele nem sabe que ele está a caminho de ser levado a julgamento. Porque ele está certo. Porque ele está do alto das suas convicções. Porque errado está o outro. Irmãos, existe uma maneira de se fazer em Israel. O povo de Israel é um povo estranho. Nós somos irmãos. Tem que resolver, e é em casa, e é logo. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso é, irai-vos e não pequeis. Porque se você deixar o sol se pôr sobre a sua ira deixa de ser uma ira sem pecado, para ser a ira com pecado. Quando a Bíblia diz assim, olha, irai-vos e não pequeis, ela está nos dando um comparativo de que existem emoções, sentimentos que nós não conseguimos dominar, de passar pelo nosso coração, pela nossa mente. Irei, mas não peca. Fiquei ferido, mas não peca. Fiquei chateado, não peca.
Vocês estão me entendendo, irmãos? Por que não peca? Porque não deixa o sol se pôr antes de resolver. Sentiu arrancar. Sentiu raiva de alguém. Está ferido com alguém. Gente, é uma pescariazinha que Satanás faz. Tem um livro que é um best-seller que eu quero indicar, se você ainda não leu. Esqueci o nome do autor agora. A Isca de Satanás. É o título do livro, esqueci o nome do autor agora. Supletivo, supletivo, supletivo. A quem não sabe, a brincadeira era uma piadinha, né? Que o cara não consegue lembrar e ele fica supletivo, supletivo. John Bevere. É isso. É do meu tempo. O pastor disse que esse negócio de supletivo é do meu tempo, por isso que vocês não sabem que eu estou mais velha. Estou denunciando a minha idade. John Bevere, a isca de Satanás. Irmãos, o que mais ele faz é soltar uma iscazinha aqui, ó. Aí você vai, e ele, pum, puxa. Aí você tá assim, ó. Desculpa, tá? Preso pelo anzol de Satanás. Fisgou, engoliu a isca. Opa, e agora? Em nome de Jesus, irmãos. Relacionamento é o ambiente onde mais você vai ter. Tem alguma coisa mais difícil que relacionamento? Fala aí, pastor, o que você ia falar? Sim, o que depender de vós tem de paz com todos. Então não dependa de ter paz com alguém porque o outro fez ou deixou de fazer. No que depende de você. E eu estava falando o que mesmo? A isca, o que mais? Isso. Tem alguma coisa mais difícil na sua vida do que relacionamento? Na minha não tem. Porque tudo gira em torno de você se relacionar com alguém. Com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com seu amigo, com seu patrão. Gente, é o trem mais difícil que existe na face da terra. Ai, meu Deus, eu sou pastora. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção, gente, do que é lidar com gente de todo jeito. Vou falar uma coisa para você. Não tem ninguém igual a ninguém aqui. Todo mundo é diferente. Mais alto, mais baixo. Cabelinho branco, cabelinho louro. Olhinho claro, olhinho mais escuro. Cachinhos dourados, cachinhos escuros. Chapinha. Tudo diferente. Você sabe qual é a arte que a gente precisa ter? Da convivência e do relacionamento. E aquele que encontra esse caminho da conciliação, encontra uma vida de paz. Ele é conciliador. Ele promove paz, ele reconcilia. Ele é luz ali naquele ambiente, ele ajuda. Ele entra, ele não assopra fogo não, gente. Ele apaga fogo, ele é bombeiro. Você foi colocado no mundo para apagar esses incêndios que o inimigo acende. Quando você entra numa família que o casal está brigando ali, o que você vai fazer? Quando você vê dois irmãos na igreja com algum problema, o que você tem que fazer, pelo amor de Deus? Antes que o juízo venha, antes que você seja preso, antes que você não saia de lá até pagar o último centavo. E não queira saber o que é o último centavo. Eu não sei o que é o último centavo. Mas eu entendo que a expressão que Jesus usou é assim, ó. Vai custar caro. Não vai para lá não. Vai custar caro. E vai custar tudo. Porque o último é o último. Correto? O último é o tudo. Vai te custar tudo. Não vai para esse lugar de prisão, porque vai te custar caro e muito caro. Mulheres muitas vezes que são presas a um passado de abuso sexual. Custa tudo, porque ela não consegue se relacionar, ela não consegue se entregar a um matrimônio, ela não consegue manter uma família, um relacionamento com um homem. Ou a identidade sexual é deturpada, ela não quer nem saber de homem mais. Presa, pagando com tudo que tem, com tudo que seria possível, presa aquilo lá atrás. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou
para nos reconciliarmos com Ele e com o próximo, para amar a Ele e amar o próximo. O que você pode fazer hoje? Eu não sei se tem alguma situação específica na sua vida hoje, que você tem que voltar atrás. Para tudo, reconcilia-te com teu irmão e depois volta. Reconcilia-te com teu irmão, antes que ele se torne adversário. Para tudo. Grita aí, para que eu quero descer, está tudo errado na minha vida. Porque eu preciso consertar algo. Conserta. Agora, se você não tem nada específico, nessa noite, você recebeu de Deus uma orientação para viver uma vida maravilhosa. Para saber que os seus relacionamentos precisam caminhar na luz, precisam ser resolvidos diariamente. Deu BO? Resolve. Deu problema? Resolve. Está sentindo? Fala. Abre o coração. Perdoa. Caminha a segunda milha. Volte atrás. Dê a outra face. Entregue também a capa. Pediu a capa, entrega também a túnica. Porque se você amar aquele que te ama, você não é em nada diferente a quem está lá fora. Outra vez vos digo, amai os vossos inimigos e aqueles que vos perseguem. Posso ouvir um amém? Agora basta ouvir e não praticar. Talvez você precise sair daqui nessa noite e ao longo desse fim de semana prolongado, olha que tempo oportuno, vai ter tempo de ligar para alguém. Vai ter tempo de fazer uma chamada se a pessoa estiver de longe. Vai ter tempo de fazer uma visita se ela estiver perto. Vai ter tempo de olhar no olho, chorar junto, se abraçar, se reconciliar. E se nada tiver disso aí para você, viva dessa maneira. Antes que venham os maus dias. Antes que venha o tempo do grande julgamento, do grande dia. E que você pague caro. Porque não vive uma vida de reconciliação. Posso ouvir um amém?